Um artigo do novo Código Florestal Brasileiro é motivo de preocupação para o Ministério Público Federal em Minas Gerais. O artigo reduz a proteção às áreas de preservação permanente, as APPs. A medida estimula, entre outras coisas, um fenômeno comum em regiões vizinhas a reservatórios de usinas hidrelétricas, as construções irregulares. Agora, uma decisão do juízo da 2ª Vara Federal de Uberaba veio em defesa das APPs e foi aplaudida pelo MPF. O cenário é paradisíaco. Águas cristalinas. O rio faz a divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A paisagem é sinônimo de lazer para os moradores das cidades vizinhas. O problema aqui são as construções. A maioria delas são ilegais, erguidas em áreas de preservação permanente. São chamados ranchos. Por aqui eles são sofisticados, casas grandes, áreas de lazer bem equipadas com piscinas e playground. Um levantamento que vem sendo feito pela Polícia Militar há alguns anos mostra a irregularidade. A distância mínima entre a água e as construções não é respeitada. Aqueles que estão ilegais em áreas de preservação permanente, estando em flagrância, a Polícia Militar de Meio Ambiente efetua a prisão e a comunicação do fato à Polícia Federal. Fora do flagrante delito, nós apenas comunicamos o fato. Também remetemos os documentos ao Ministério Público Federal noticiando as invasões. As construções em área de preservação permanente são motivo de preocupação também para o Ministério Público Federal. O MPF acompanha o assunto e comemora a decisão do juízo da 2ª Vara Federal de Uberaba e considerou inconstitucional o artigo 62 do novo Código Florestal Brasileiro. O artigo reduz as áreas de proteção permanente. A disciplina anterior fixava a área de preservação permanente ao redor dos reservatórios artificiais de 30 a 100 metros. 30 na área urbana, 100 metros na área rural. O novo código fixou de forma geral a extensão entre o nível operativo normal e o nível maximorum. O que isso significa? Significa que a nova disciplina, ela, na prática, acabou com a área de preservação permanente, porque ela prevê uma faixa que se insere dentro do reservatório. Ainda de acordo com o procurador, quem desobedeceu a distância permitida em lei vai ter que demolir as edificações erguidas irregularmente. As ações têm como pedidos a demolição das intervenções, as construções, edificações, né, a retirada do entulho remanescente para longe do rio, do curso do rio, para um local adequado, e a recuperação ambiental da área. Decisão que, segundo este consultor ambiental, é importante para garantir a proteção dessas áreas e também a qualidade da água dos reservatórios. Além da impermeabilização, tem o aspecto do lançamento de efluentes. Então, o lançamento clandestino de esgoto, as pessoas, mas tem fossa, mas em geral 90% ou mais são as chamadas fossas negras. É simplesmente um buraco cavado onde o esgoto é lançado. E esse esgoto vai contaminando o lençol freático e contamina a represa, o reservatório. Além disso, o esgoto chamado as águas cinzas, que são as águas de banheiro, as águas de banho, as águas de cozinha, elas também carregam uma série de componentes que são poluentes. Este agricultor tem um rancho na região. Ele sabe que a lei precisa ser cumprida. É importante preservar sim, e todos os rancheiros têm que seguir a norma disso aí. Aqui nós preservamos tudo, põe o lixo no lugar do lixo, tem um lugar que queima, tem um lugar que faz tudo, nós faz a divisão do lixo e faz tudo. Então tem que ser desse jeito mesmo, se não for, não vai virar rancheiro não. Nós temos que considerar o equilíbrio ecológico. Os recursos hídricos, eles são extremamente sensíveis. Aí os legisladores fazem uma aberração como essa, que é regularizar uma situação para tentar fazer com que os infratores sejam acobertados com uma legalidade. Propor formas para democratizar os meios de comunicação. Esse foi o objetivo principal de uma audiência pública organizada pelo MPF em São Paulo. O encontro discutiu a falta de regulamentação do setor e reuniu entidades que defendem a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular para estabelecer regras claras e o respeito ao que está previsto na Constituição.
Opções para a população não faltam. Os canais abertos de rádio e televisão hoje têm a concorrência de um número cada vez maior de canais de TV por assinatura ou até mesmo daqueles disponibilizados pela internet. Mas quem acompanha de perto o mundo das comunicações alerta que a quantidade não garante a pluralidade. O Brasil e a América Latina, de uma forma geral, tem a tradição de tratar o direito à comunicação apenas como um simples negócio comercial. Então você tem direito à comunicação só na proporção que você tem direito de consumir comunicação. A Constituição Brasileira de 1988 já prevê a democratização dos meios de comunicação e estabelece objetivos que devem ser cumpridos pelos veículos. Mas até hoje não existe uma lei que regulamente, que defina regras específicas sobre como alcançar essas metas. Está na Constituição. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem atender a princípios como preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional, regionalização da produção e respeito aos valores éticos e sociais. A gente vive um cenário de monopólio de comunicações no país e de oligopólio, porque nenhuma lei impediu que esses monopólios se formassem. O Congresso Nacional se omite em relação à legislação, ele se omite em regulamentar a Constituição. O Poder Executivo, ele se omite também na fiscalização das leis que já existem. Por exemplo, o artigo 54 da Constituição impede que senadores e deputados sejam concessionários de serviços públicos. E a gente tem diversos senadores e deputados que são concessionários de rádio e TV no Brasil. O assunto foi debatido em audiência pública organizada pelo Ministério Público Federal em São Paulo. No centro das discussões, um projeto de lei de iniciativa popular, elaborado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Diante da omissão do poder público em regulamentar a Constituição, a opção que surge para a sociedade é ela tomar as rédeas do seu destino e então apresentar um projeto de lei de iniciativa popular tentando regulamentar o setor. O Intervozes, coletivo coordenado por Pedro, é uma das instituições responsáveis pela elaboração do projeto, que define regras para a democratização dos meios de comunicação social eletrônica, incluindo os canais abertos de TV e rádio, a TV por assinatura e os canais disponíveis via internet. Entre as propostas estão a garantia de que 33% dos canais serão destinados ao sistema público e que metade deles sejam comunitários. A fixação de percentuais mínimos de programação regional e produção independente. TVs e rádios não terão mais antenas próprias. Quem ocupar um canal de TV ou rádio vai apenas fazer os programas. Outras empresas serão responsáveis por transmitir o sinal pelas antenas. Esse novo tipo de empresa passaria a se chamar operador de rede. Reforço da proibição da concessão de canais a políticos eleitos e seus familiares. Lançado em maio do ano passado, o projeto precisa receber 1.300.000 assinaturas em todo o país para ser apresentado no Congresso Nacional. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acompanhou a audiência e criticou a falta de atuação do poder público. Os interesses aí envolvidos, né, são tão grandes que eles impedem qualquer tipo de regulamentação que está prevista na Constituição Federal, alegando que isso seria um tipo de censura ou perda de liberdade de imprensa, o que não é verdade. Karina também veio participar das discussões. Ela faz parte da organização não governamental Artigo 19, que tem sede em Londres e atua na defesa da liberdade de expressão. Que exista mais pluralismo e diversidade nesses meios, né? Que mais pessoas possam colocar o seu ponto de vista, debater nos próprios meios de comunicação, que haja mais troca de informações. O procurador lamentou a ausência de representantes das empresas de rádio e TV e do governo convidados para a audiência pública e frisou que a democratização da comunicação é obrigação em um país que zela pela liberdade de seus cidadãos. Nos parece bastante importante que a Constituição seja regulamentada para que os meios de comunicações tenham a sua propriedade pulverizada e aí nós possamos ter várias opiniões diferentes, sem o risco de uma concentração, que nós sabemos que qualquer tipo de concentração gera poder e esse poder pode gerar espécies de abusos que podem afetar a democracia. A seguir, de olho na segurança dos passageiros, o MPF em Goiás exige mais rigor na emissão de licenças para pilotos de voos comerciais. A gente volta já já.